Boa noite. Hoje vamos para mais uma edição da live Inquietações que Viraram Livros. Hoje vou ouvir a jornalista Débora Cláudio. Vamos esperar ela entrar aí. Débora, e ela vai falar do livro dela, que é... Aí chegou a Débora. Ela vai se apresentar também. Hoje estou aí a Cláudia Dotto. Ai, que legal! Oi, Débora! Oi, Débora! Oi, boa Boa noite. noite! Tá me ouvindo bem? Sim, tô te ouvindo bem. E você tá me ouvindo? Estou ouvindo bem. Que bom! Então, deu certo a ligação aí. Nós vamos para mais uma edição da live Inquietações que Viraram Livros. Na semana passada, a Débora Cláudio me ouviu sobre o meu guia Lá Vem Aqueles Jornalistas. E hoje eu é que vou fazer as perguntas para ela sobre a filosofia intuitiva, que é o livro que a Débora publicou pela Livrorama.com, a mesma editora que eu publiquei meu guia. E foi lá que a gente se conheceu. Então, acho que, Débora, eu gostaria que tu te apresentasse. Tá bom, já vou falar. Tô só enviando para algumas pessoas aqui. Então, eu me chamo Débora Cláudio, eu sou natural de Rio do Sul, Santa Catarina, e atualmente eu moro em Londres, que é uma cidade vizinha. Eu sou uma menina do interior, eu vivi até os 14 anos de idade na roça com os meus pais. Depois eu trabalhei no comércio, na indústria, mas mais assim no setor administrativo. Em 2002 eu entrei para a faculdade de jornalismo, me formei em 2006, comecei a trabalhar como empreendedora Tu fizeste jornalismo aonde, Débora? na Unidade em Rio do Sul. Ah, Foi Rio do a Sul. primeira, a primeira turma de jornalismo em Rio do Sul, da Unidade. Rio do Sul é bem pertinho de Londres. É bem pertinho, dá uns 15 quilômetros só. Hum. Aqui a região se chama Alto Vale do Itajaí, por Ah, causa do rio Itajaí. uhum. É perto de Blumenau também. Ah, então, Débora, o título de um livro sempre é assim um exercício de domínio da atenção e das incertezas, porque normalmente a gente tem mais de uma proposta, né? E acaba indo por eliminação chegar em um título. Por que que Sim. tu decidiste pelo filosofia intuitiva? Primeiro, não sou filósofa. Sou jornalista, assessora de imprensa, mas não sou filósofa. Ah, por que filosofia? Filosofia significa amor pelo conhecimento. E eu gosto de pensar, refletir sobre as coisas. Eu sou muito observadora sobre acontecimentos do dia a dia, sobre fatos que me marcam, sobre tudo. Eu observo, analiso tudo. Uhum, Por isso, filosofia, né? Reflexões, filosofar. Filosofia não é só para acadêmicos, não é só para os grandes exatamente. filósofos. É você, como boa aluna da Nova Acrópole, que é uma escola de É, filosofia aplicada na prática, né? Para o dia a dia, para o cotidiano. Então é isso que eu penso. Filosofia é pensar sobre a vida, sobre comportamentos. E por isso eu escolhi esse título, porque o livro tem muitos textos de reflexão, reflexões minhas sobre a vida, sobre o cotidiano. sim, Intuitiva, intuitiva justamente porque muitas reflexões dessas vieram por intuição, assim,
basicamente tinha que parar o que eu estava fazendo imediatamente, correr para o caderno, papel, caneta ou para o computador e escrever. Como toda boa Quase que. jornalista, certamente tu anda com um bloquinho sempre ao alcance, Ah, né? sim, quer me fazer feliz, me dá Me um dá um bloquinho e caneta de bloquinho. presente. Sim. Intuitivo, então, porque muitos textos vieram assim de maneira quase que jorrando a informação, sabe? Muito rápida a informação, a reflexão, enfim. Alguns não, alguns vieram de pensar, elaborar o pensamento, as frases, as reflexões, mas outros vieram muito assim rápido. Aham. Por isso eu chamo de intuitivo. Eu tenho uma questão que eu quero começar a fazer as perguntas sobre o livro para ir a partir daí. Porque quando nós nos conhecemos, a gente entrou numa sintonia imediatamente, porque a gente tem vários aspectos em comum, né? Não somente Sim. o fato de sermos jornalistas, Jornalistas. de termos morado no interior, eu morei no interior, a minha infância, a minha adolescência, de termos livros editados pela mesma editora, e o fato que eu acho que a gente foi descobrir só depois, que tinha um elo de ligação, assim, tu nasceste e cresceste na zona rural, na área rural. E eu tô envelhecendo na roça. Então, assim, tem reflexões e aprendizados que a Terra nos dá, que é assim como tu falou, parece que vem pronto, assim, e a gente tem que se expressar. E parece que vem pronto mesmo, questões como, eu vejo assim, as plantas trabalham até o fim. Elas não têm aposentadoria, elas trabalham até morrer. A questão da generosidade do fruto, né? O fruto tá ali, não interessa o caráter da pessoa, se é boa, se é ruim. Ela faz o que ela veio fazer, né? A lei dos ciclos. É, é tanta revelação, né, que a Terra nos dá, que me alegra muito ver que tu desde pequena já estavas recebendo esses conhecimentos e de alguma maneira registrando, né? Como é que isso veio assim? Foi porque o teu livro ele é fantástico, porque cada capítulo que tu escreves e é quase que em forma de contos, né? Trazem questões que são de todos nós. Todo mundo É, tem questionamento sobre o que tu trazes no teu livro. assim, desde criança eu sempre amei escrever. A gente teve uma professora de primeira a quarta série que foi uma professora só no interior, era a escolinha Sim. isolada, né? E ela estimulava muito a criatividade nos alunos e na quarta série eu escrevi meu primeiro livrinho com Ai, desenhos, inclusive, com ilustrações. olha. E foi então que eu percebi que eu amo fazer isso. Eu amo me expressar através da escrita. Tenho muito mais facilidade, aliás, pela escrita do que oralmente. Hoje, essa live e a nossa outra também, elas estão sendo um desafio para mim, Mas acho que porque para todos eu me, nós que estamos aprendendo é junto, verdade, né? sim. A escrita para mim era a minha maneira de me comunicar. Porque então, morava no interior, era uma menina bem tímida. O meu pai faleceu quando eu tinha 11 anos de idade, foi uma morte bem prematura e bem traumática. E aquilo mexeu muito emocionalmente comigo também. Então eu me fechei ainda Sim. mais e usei a escrita como uma terapia praticamente. Então tudo que eu vivia, tudo que acontecia ao meu redor, eu escrevia, né? E isso desde lá os 14 anos em diante. E certo dia, daí eu fui guardando esses textos, né? Fui guardando, tava guardado. E certo dia, bem pouco tempo atrás, há um ano e pouco mais ou menos, estava lá fazendo uma faxina nos documentos na casa da minha mãe e achei uma pasta com todos os meus escritos que estavam guardados, impressos, porque o computador que eu tinha era muito velhinho e ele se foi, né?
E os arquivos digitais também se perderam, mas os impressos estavam lá na Que casa da minha mãe. fantástico! Daí, meu, cara, foi um achado, assim, não acredito. Se caiu na minha mão agora é porque tá na hora de eu É, compartilhar. as coisas Porque eu acontecem, elas usei. vão se formatando e É, a hora que é para ser vai acontecer. vai. Isso se chama sincronicidade. Eu aprendi. E nesse aspecto, na apresentação do teu livro, no prefácio, eu acho, a Dani Lando, né? Que É, fez minha amiga, grande amiga. muito legal o que ela escreveu no prefácio, e ela traz assim à tona a questão do agora, né? Tu acabaste de falar aí da Sim, sincronicidade, do agora, da única coisa que a gente tem é o presente, esse momento, né? E essas coisas aconteceram durante a pandemia, de tu encontrares o teu material de criança, de adolescente que tu tinhas redigido, guardaste, e aí aparece na tua fase adulta, no meio de uma questão que o mundo está de perna para cima. é que É, era o momento, era agora para eu compartilhar essas reflexões. é isso que eu queria te Eu perguntar. O que que antes, você isso. O que me levou a apreende desejar assim dessa publicar? questão do agora, né? Sim. É, então, os textos estavam guardados porque eu não tinha autoconfiança suficiente para compartilhar com todos. Aham. Eu achava assim, não, são coisas minhas, não interessam a ninguém. Mas, há um ano e pouco, uma amiga minha, uma grande amiga minha e também minha terapeuta, que se chama Elite Bresan, aqui de Rio do Sul, pediu para eu escrever o prefácio do livro dela, A Chave Mestra. E eu, claro, me esmerei, escrevi o prefácio para ela, ela adorou, ela amou, publicou o livro dela. Essa experiência que me deu um clique, que acendeu uma chama dentro de mim. Retoma o teu sonho de infância de ser escritora, porque o jornalismo entrou como uma alternativa de sobrevivência, Era o que tinha mais né? perto de ser escritor, É, era ser jornalista. isso, isso. Então, a experiência de escrever o prefácio dessa minha amiga, depois ter encontrado os textos na casa da minha mãe, os impressos, guardados, e daí o momento chegou bem justamente na pandemia. Ah, o subtítulo, Uma Contribuição para a Nova Terra, Sim, explica muito por que esse livro veio agora, por que eu trouxe ele agora. Nova Terra, para mim, é um mundo melhor. É um mundo que nesses textos, muitos desses textos colocam o que seria essa nova Terra. Um um mundo pouco sem do teu ideal, né? competição. Tu acha que a gente está caminhando Isso. para isso? Porque, assim, essa questão do tempo, para quem chega nesses estudos, nessas reflexões mais filosóficas, como tu tens buscado, é uma ilusão, né? A questão do tempo. E tu achas que assim, a consciência da nova Terra, que é o ideal que tu buscas, e da forma como tu te moves e como tu te expressas no mundo, é dentro dessa realidade que tu queres. É assim que as coisas acontecem, né? Mas essa consciência é para todo mundo, ô Débora? Ou alguns É, vão ganhar com esse momento isso. Outros não vão nem perceber que essa a nova oportunidade terra, aconteceu. a nova terra, ela vai surgir, vai A Dani acontecer o Lando entrou aí, processo. acabamos de falar nela. Sim. Ah, eu tenho que agradecer todos que já entraram aqui, leitores do livro, amigos meus, a Dani que fez o prefácio. Muito obrigada, pessoal, sejam muito bem-vindos. Então, a nova Terra é o destino do nosso planeta. É um processo de transição, não é rápido, não são todas as pessoas que vão entrar nessa nova consciência que envolve desde respeito ao meio ambiente, colaboração, envolve muitas coisas e muitos desses temas estão aqui no livro também.
Por isso que eu chamo que é uma pequena não, é uma contribuição para a Nova Terra, é para ajudar a formar esse mindset de um mundo diferente do que a gente vive agora, de um mundo melhor para se viver. E isso eu trago dentro de mim, assim, desde muito pequena, sabe? Desde muito jovem, esse desejo de querer fazer alguma coisa para que o nosso mundo seja melhor, seja mais, tenha mais amor. Sim, E o agora e o viver o agora, viver o momento, entender que o tempo é uma ilusão, também faz parte da nova terra, porque quando a gente vive o agora de forma focada, você se dedica melhor, você se entrega melhor, você evita ansiedades e tantos outros males que a gente sofre e quando acho não está no que aqui e agora. e a grande questão de quando você compreende que o tempo é uma ilusão, que a gente está aqui, que a matéria também pode ser interpretada como uma ilusão por alguns grupos, como o tempo deixa de ter aquela pressão toda desde que você esteja em construção própria e construindo legados, né? Sim. E acho que o teu livro traz muito esse fluxo, assim, para a gente pensar e aprender com o que tu colocas no livro, né? Sempre eu estava lendo e lembrei de um professor de marketing que eu tinha, que ele falava para a gente fazer um exercício assim, pensa na tua lápide, aqui jaz fulana de tal, ela foi, aí mandava a gente completar. Porque é isso, né? O que vai ficar da essência? E a respeito de tudo que a gente faz, tem que ter um propósito, tem que ter uma essência, algo que permaneça e que seja maior que a gente, né? Maior que o corpo físico, né? Sim. Porque senão a vida perde um pouco o sentido. É, Porque tu viver. Ah, tá, levantei, troquei de roupa, me arrumei para ir pro trabalho, recebi meu salário, paguei meus boletos. Cara, tudo isso, todo dia, todo mês, é. não Não é tem isso a todo o vida, né? Só significado. isso. Não, Tem que claro que fazer. não. Tem que fazer. É, Né? teve um cara que veio e disse assim, porque eu vos darei vida em abundância. Né? Jesus, Uhum. não vou falar de religião, vou falar de espiritualidade. Jesus é o Fala dos cara avatares, e né? isso, Uhum. Jesus é o cara, ele falou muita coisa para o nosso bem. E é isso, tereis vida e vida em abundância. Vida em abundância não é a conta recheada no banco. Claro que ajuda muito, porque daí com recursos você publica livros, É. você faz muita coisa Ajuda com os recurso, outros. mas ajuda os outros, faz projetos, É. se ajuda também, mas a abundância da vida tá em tu poder levantar de manhã cedo, tranquila, Uhum. tranquilo primeiro, poder respirar com calma, tomar o teu café sentindo o sabor do alimento, olhar para a rua e ver a natureza, ter alguém que te ama do teu lado, que seja teu companheiro, tua companheira. Isso é vida em abundância. Saúde é vida em abundância. E agora na pandemia a gente Nunca se teve tanta entendeu, certeza disso, né? né? Sem saúde a gente não faz nada, absolutamente Não. nada na vida sem saúde. Não. E é isso aí. E outra questão que eu vi ali no teu livro, por exemplo, me trouxe a lembrança do livro do Emílio Mira Lopes, que é um psicólogo, psiquiatra, um médico cubano que morou no Brasil. Ele escreveu Os Quatro Gigantes da Alma, isso nos anos 60. E um deles tu abordas no teu livro com muita propriedade, que os quatro gigantes da alma são o amor, o medo, a ira e o dever, que nos habitam, os quatro, né? E se mostram como gênios maus e caprichosos.
E tem até aquela música do Lenine também que fala do medo, né? Então, eu queria que tu abordasse um pouco essa questão, assim, das tuas reflexões do medo. O medo, a gente está vivendo esse momento e muita gente perdeu pessoas, aí é tristeza, mas até chegar ali, esse medo que está rondando a gente o dia inteiro, todo o tempo, né? Sim, eu até saindo um pouco do livro, eu escrevi uma letras de uma música que eu já tive a A oportunidade de Débora cantar para é você. multitalentos, é incrível, menina. Incrível. Menos, Não, não mas tanto, não é, tanto. mas é, a gente E essa faz o letra sarau fala. digital lá da Livrorama, a Débora vem de violão e a música que ela mesma compôs e fez. Então, daí essa letra fala um pouco desse medo que a gente está vivendo atualmente, né? E o refrão fala assim: respire fundo e fuja para dentro de você, pois lá você encontra a sua força, que será capaz de te manter. Não é fácil, né? O que a gente está passando. É. Eu chamo como um parto para um novo nascimento, para uma nova terra. Eu fico muito triste, assim, que tenha que ser com essa dor de tantas partidas, né? De tantas pessoas indo embora. Mas eu acredito e eu sei que existe um significado maior em tudo isso que está acontecendo, que a gente não entende porque a gente tem uma percepção muito, uma visão muito limitada da nossa vida, do nosso planeta, da nossa humanidade. E o que nos resta, né? O medo vai existir, a tristeza, né? Esses sofrimentos. O que nos resta é respirar fundo, buscar dentro da gente essa coragem, essa força, buscar na espiritualidade também, nos amigos, né, no que você conseguir agarrar, se agarrar para seguir, porque o medo ele não desaparece, ele é um sentimento como tantos outros, é uma emoção como tantas outras do ser humano, então negar ele não resolve. Não Você resolve. tem que encarar, tem que encarar, sentir, seguir e tocar a vida, seguir em frente. Tem dias que acordamos mais animados, tem dias que estamos mais sem vontade de fazer as coisas, sem ânimo, sem criatividade, mas segue, né? É como diz a música do Lenine também, que o medo é uma linha que separa o mundo, né? Os que, os que têm e os que acham que não tem, né? Mas, Né? e tu falas também que o medo de se perder, né? Da gente se perder, nos faz agir. Achei muito legal isso, nos coloca em ação permanente, né? Faz com que tenhamos planos e projetemos a vida para frente. E outra questão que tu trouxeste também, a questão do outro. E acho que também tem muito a ver com esse momento, né? A gente também vive nesse período pandêmico aí a certeza da importância do outro, do quanto o outro é fundamental, né? Na Até tem vida. tem um texto aqui que fala de que nós estamos todos interligados. Nossas vidas estão ligadas. O que acontece com você afeta outras pessoas, mesmo que você não aceite isso. Tua alegria ou tristeza alcançam os que estão perto de ti, por mais individualista que sejas. Não escaparás desta realidade. Estamos todos interligados. Que fantástico. Não, esse aí é dos que tu escreveu quando tinha 16 anos, não foi agora? Esse é dos mais É, antigos. olha só, Um dos mais que antigos, né? bacana. Assim, essa questão que tu falas aí do egoísmo, né? Que tu aborda no meio desse texto, ele é tão importante, tão impactante no mundo, que ele impacta até a economia.
porque não se leva em consideração que o ególatra não consegue ser sustentável, Sim. não é? E então a gente vive num momento que transformações precisam acontecer, nem todos estão percebendo esse momento da mesma forma, como oportunidade, né? E isso é muito legal que tu tenhas trazido nesse momento essas reflexões. Mas eu queria te perguntar, porque a gente já está caminhando para o final, te Já? perguntar qual foi teu maior aprendizado aí das tuas reflexões. Sei que tu lançaste o livro no início da pandemia, mas depois tu continuaste pensando. Qual que é tu considera assim o maior aprendizado para ti desse período de pandemia, de Covid, de tudo que veio junto, né? Eu acho que é aprender a confiar. Eu acho que é uma grande oportunidade de colocar à prova a fé, né? Seja lá no que for. Em Uhum, si mesmo, a fé na humanidade, a fé em Deus, nos avatares, como você falou. Uma prova de força, sabe? Uma prova de coragem, de tentar ser um ser humano um pouco melhor, não só da porta para fora, mas também da porta para dentro. Quando eu falo da porta para dentro, eu falo do nosso lar, da nossa uhum. casa, da nossa família, mas também aqui dentro, A né? nossa No coração, espiritualidade, né? no coração, na mente, né? No espírito, tentar ser um ser humano melhor. Claro, é, não, nem todos vão perceber isso. Há Uhum. muitas pessoas, muitas, milhares de pessoas estão concentradas em sobreviver. E a gente muitas vezes também. A questão material para o ser humano, se ele não tiver o básico, ele não vai ter nem tempo, nem disposição de pensar assuntos assim como a gente está conversando agora. Sim, Não é é verdade? verdade. A prioridade é barriga cheia, né? Prioridade para muita gente, infelizmente, é barriga cheia, é sobreviver. É. E nesse momento, assim, quando a gente consegue dar conta da gente, eu acho que vendo tudo que está acontecendo ao redor, é o momento também de se sensibilizar que a gente precisa de alguma maneira estar colaborando, precisa estar na vida com aquilo que a gente veio ser, né? Se colocar a Isso, serviço. compartilhando. Isso mesmo. Compartilhar os seus dons, as suas habilidades com o mundo. É. Um dos textos que eu tenho aqui no livro também é que fala sobre a competição. Esse sim foi lá nos 14, 15 anos, quando eu comecei a trabalhar na juventude, que aí, eu não sei, ou eu sou uma pessoa muito fora da casinha, mas muita coisa me incomodava. Desde E daí, pequena, daí né? eu, desde criança, daí eu escrevia, né? Então, naquela época, a competição, aquela coisa assim de colega puxar tapete de colega, Uhum. de patrão ficar infernizando a vida do funcionário, essa coisa da competição me incomodava muito, sempre me incomodou. Então, o mundo, a nova terra, caminha para um relacionamento mais colaborativo entre empresas, entre equipes, entre colaboradores, entre funcionários. E a humanidade precisa, para deixar o egoísmo de lado, entender que colaborar com o outro é colaborar consigo mesmo, né? E nós somos um só, né? Isso, a gente está ligado, a gente está interligado. Então, a colaboração é um ato inteligente, né? Eu penso dessa maneira. Sempre vai refletir. Débora, a gente está caminhando assim para o final e gostaria que tu dissesse onde que está o teu livro, como que as pessoas têm acesso. Eu vou botar o endereço da Livrorama aqui, mas queria também, se tu queres convidar alguém para participar, também fica à vontade. Então, tem algumas pessoas que entraram aqui que eu sei que já leram o meu livro, que são meus amigos, meus conhecidos. Se alguém quiser fazer algum comentário, ou se quiser participar da live aqui também ao vivo e falar alguma coisa do que achou, fique à vontade, tá bom? O livro ele se encontra no site da Livrorama, que a Cristina acabou de colocar ali no chat, livrorama.com, em e-book ou impresso.
E quem quiser também pode encomendar comigo, que daí eu faço uma encomenda, rateio o frete, o valor do frete, faço a dedicatória e entrego pessoalmente, ou pelo correio. E é isso aí. Isso. E não sei se alguém vai querer participar. Uma questão que tu colocaste também, e tu abordas ali no livro, a questão da generosidade, né? Então, acho que assim, tu pegares teu pensamento, elaborares com o cuidado que tu elaboraste e colocar à disposição das pessoas para que elas também venham, de alguma maneira, acompanhar o teu raciocínio e despertar essa sensibilidade, também é uma maneira de estar a serviço, né? De pegar na mão. Isso é uma generosidade tremenda. Acho que alguém está fazendo uma pergunta aqui, deixa eu ver. Ah, é o Gilberto Raulino perguntando: quando é que vai sair o segundo livro? É o marido. Olha, e ele quer que saia o Então, segundo livro. Quer dizer que tu é uma pensadora assim, que tu não toma também o tempo que ele quer estar contigo, né? então, atualmente, na verdade, eu estou com dois projetos, só que eles não são meus, né? Um deles, inclusive, é da Silvana, que ela entrou aí agora. Ah, tá. Ela é coach de bem-estar e ela tem um conteúdo incrível que eu estou colaborando na edição desse conteúdo, que vai virar livro também. Ó. E o meu marido também tem um livro que eu estou editando para ele agora, que daqui a pouco a gente vai lançar também, que é de ficção. Hum, Tarará, aguardem. tcharam! Mas tem um E outro ainda. aspecto teu também que eu tenho que falar aqui, porque é uma coisa que me encanta demais, porque tu moras numa cidade que tem 12 mil habitantes, fica perto de Rio do Sul, que é maior, mas a tua cabeça funciona assim, não para, né? Porque Não. tu encontra mil trabalhos para fazer e acho que tu cria o espaço de trabalho. E uma das coisas muito legais que eu achei e que já falei com vários amigos que ficam questionando sobre, não há mais mercado para jornalista, porque hoje tem essa questão, né? Mas um jornalista, ele não tem só que cumprir pauta, ele não tem só que estar em veículo, né? Existe um universo que é De uh, atuação, né? de trabalho para quem atua em comunicação, para quem é técnico em comunicação, para quem conhece comunicação, para quem sabe fazer comunicação, que tem vários aspectos que podem ser buscados. E tu encontraste um nicho que é fazer biografias. Tu moras numa região do Brasil em que 53% da economia é a indústria. E essas pessoas, talvez elas até tenham agências de comunicação contratadas em São Paulo, no Rio, no Sudeste, como é comum, né? Mas quem está cuidando lá da história deles, né? Tu é que está ali do lado do fundador, dos filhos que estão no processo sucessório, e às vezes essa história foi deixada de lado. Aí tu foste lá, enxergaste isso e fizeste o livro de um grande varejista aí da região. Olha ali, o seu Aldo Nardelli. Isso. É de um supermercado, né? Que agora é um atacarejo. Na verdade, não fui eu que busquei esse trabalho. Esse trabalho me buscou. Ah, bom, mas porque Foi, você está foi por pronta para isso, né? Obrigada. Foi por indicação de um amigo meu e aí saiu esse projeto muito bonito que me deu muita satisfação em fazer. Não pensei que eu ia gostar tanto de escrever sobre a vida de alguém. Foi muito bacana essa experiência. Sim, Bem imagina. bacana mesmo. Foi uma experiência bacana para ti e para eles também, porque está registrado o início, né? É,
E, Acredito que sim, porque até o lançamento do livro, que foi feito só para a família, né, a entrega, eles também me chamaram para fazer a cobertura fotográfica do evento. olha, E é como tu fala, assim, o jornalista, ele pode ter várias funções, não sim, só trabalhar em veículo de comunicação, né? Então, a fotografia é uma habilidade que o jornalista tem, né? A escrita, que pode ser usada não só para notícias, mas para livros, para conteúdo de internet e tal. A, a comunicação oral, para trabalhar em rádios, até como locutores, comunicadores. A minha prima, que entrou agora há pouco, a Carol, trabalha também como locutora e ela é jornalista também. Então, você coloca em prática as habilidades que você tem mais afinidade. sim. Porque essas ferramentas a gente recebe no curso acadêmico. Isso, aham. E tu vai Aprende aprimorando à sobre. medida que vai praticando, né? É, verdade. O que eu não aprimorava, não aprimorei muito foi a TV. Mas Por agora tem causa. Ah, lives. agora. Eu trabalhei durante 8 meses numa TV local aqui, como pauteira, né? Que é Ah, quem define o que vai ser notícia, mas também, quando precisava, ia lá como repórter. Foi um aprendizado e tanto. nossa, Nossa, pauta é muito aprendizado, porque tu tem que ter uma visão e global, né? sim, e além da pauta, a questão da exposição da tua imagem também como repórter, de vencer a timidez, né? Sempre fui muito dos Da bastidores, sempre cozinha, fui né? muito só. É, isso, No da jargão escrita. jornalístico, eu também. É, Eu sempre fui sim. cozinha e assessora de imprensa, então, para mim, estar do outro lado me expondo assim é um desafio tremendo. Mas a Por gente vai exemplo, aprender. por exemplo, esse vermelhinho aqui não é maquiagem, não, Não é o é blush, calorão que tá. é Não, natural, é, é da é o hora, calorão é da hora, do agora. é do agora. Sim. O Raulino perguntou o teu sentimento aí com o segundo livro Do seu Aldo do seu Nardelli? Aldo Nardelli, a tua biografia. Cara, foi muito legal, porque ele é um senhorzinho de idade que ele tem umas histórias muito, muito bonitas, muito engraçadas e acabou que formou meio que uma amizade com a família dele. Como todo Foi pioneiro muito e legal. pessoa empreendedora, assim, né? Sim, nossa, e ele tem um, um talento para os negócios, daí ele conta sobre isso, assim, é muito legal. E É. fala de antigamente, né, da época que os imigrantes vieram para cá, mas isso rende outra live. Tu entrevistaste ele porque os testemunhais dessas pessoas são fundamentais, né? Por causa da pandemia e na época que a gente começou o livro, e por ele ser uma pessoa já de idade e tal, eu procurei buscar mais informações com a família, com os Ah, tá. filhos, pela internet, WhatsApp, e-mail, essas coisas, e fui só uma vez na casa dele para pegar mais detalhes, assim. Mas mesmo assim deu para fazer um trabalho bem com bastante conteúdo. É, ficou muito bacana e a ideia é Sim. maravilhosa, porque eu vejo Ah, assim, e diagramei tu que também. A diagramaste, diagramação também. Sim, a diagramação também é ferramenta uma do jornalismo. ferramenta jornalística. Tu Isso, fez uma ferramenta do faculdade de jornalismo. jornalismo, tu foi 3 vezes. Não. Na verdade, a faculdade ela só dá uma base, É, né? Depois que a gente se forma, a gente vai atrás de praticar, de buscar experiências para colocar, aprender na prática o que tu teve um pouco na teoria. E eu fui muito, desde que eu saí da faculdade, fui muito de correr atrás, de ser empreendedora e buscar o meu espaço, né? E criar coisas. ser empreendedora, ser artista, tudo que tem comunicação, a Débora ela fala presente. Ah, uma coisa importante que eu não posso esquecer de falar, que esse livro da filosofia intuitiva são reflexões minhas, são reflexões bem pessoais, e já no início ali eu ressalto que ninguém precisa concordar com o que eu É, escrevo ali. a gente É escreve importante. e libera. Isso é importante porque assim
as pessoas pensam diferente, ninguém precisa achar que o que eu coloquei ali é uma verdade, é a Sim, minha. E sim. às vezes até lendo agora algumas coisas, poxa vida, mas eu já mudei de opinião em relação a isso. Ah, tu mudou, Poxa, às vezes eu tu mudou poderia, a forma de elaborar o a forma de, pensamento, mas isso, não a por exemplo, essência do pensamento. não, a essência não, mas por exemplo, poxa, eu poderia ter escrito de uma maneira mais suave isso aqui, mas eu tinha 15 anos, eu era um adolescente, era ferro e fogo, era 8 e 80, né? Exatamente, mas é Agora a muito gente, legal, porque tu vê ontem a menina, a Raíssa Leal, né, que ganhou a medalha. Que coisa maravilhosa quando o talento encontra o que a gente gosta de fazer. Ela esperando de uma prova para outra, ela dançava. Ela parecia que ela estava no pátio do colégio, né? Então, é, assim, isso se chama, isso se chama flow, não sei como é que flow. Ela pronuncia, estava, flow. exatamente, quando tu tá Então, totalmente naquela focada ali, aquilo é tudo e no agora, o né? agora e Quando a tu tá tua ali vida no é agora, né? aquilo e É, realmente, né? isso. Hoje E tu ouvi esquece. uma pessoa perguntando quando a professora fala, faz uma composição, uma redação aí do que tu fizesse nas férias para ela. É, É, legal. Quando eu tô escrevendo, quando eu tô criando alguma coisa, é como se o tempo parasse, é como se não tivesse nada mais ao meu redor e é como se o mundo fosse aquilo ali só. sim, É a minha mente e o que está na frente, o papel, o computador, é o agora ali, e esse é o meu flow. Ou então quando estou cantando, quando estou tocando violão, é. Tu é aí privilegiado. cada um. Pois é. Então, Ninguém quer fazer pergunta, ninguém quer participar. o Raulino fez. Ah, sim, mas esse aí não conta, Conta, porque. ué, vai ver que ele não queria fazer em casa, pergunta para ti, fez aqui no meio. Conta sim, conta bastante, Conta porque ele é um grande muito. incentivador. É um grande incentivador também. É. A gente se ajuda. Ele também é bem Vocês artista. são uma equipe, né? Sim, ele dá Bacana. ideias para mim, eu dou ideias para ele. Que bacana, parceria produtiva. Parceria. Conta sim, conta bastante a opinião dele. Então vamos aguardar os próximos livros, do Raulino e o teu e o Da parceria com a tua Silvana. amiga e as Isso. músicas e tudo que vem vindo por aí. Tá bom. As biografias, tudo. Muito O que mais obrigada pela vier, né? audiência do pessoal. Muito obrigada, Débora, por ter atendido e ter aceito o convite dessas lives que a gente criou juntas. E vamos continuar lá com outros autores da Livrorama. Isso aí, aguardem que teremos novas inquietações que viraram livros. Isso. Obrigada também pela tua amizade, primeiro. Ah, querida, eu que Te agradeço. admiro muito, te É acompanho recíproco. as suas postagens e agradeço bastante por estar participando desse agora contigo. Obrigada. É um momento. A Deise ali, que é a minha amiga de infância. Que legal. Então, um beijo, pessoal. Boa noite. Muito obrigada, Débora. Valeu, obrigada.